Oi pessoal, estamos aqui em mais uma MozCon em Seattle, nos Estados Unidos, um dos principais eventos de SEO no mundo. E ao longo desses 3 dias nós ouvimos palestras relacionadas à tecnologia, conteúdo, reputação, além das principais tendências de mercado que a gente precisa acompanhar a partir de agora. E a gente vai dividir um pouco com vocês então tudo que a gente viu no evento. Os principais pontos de tecnologia a gente destaca a preocupação em fazer teste AB e para entender como o mecanismo de busca funciona e como a gente pode trazer mais dados para testar, ver se alguma recomendação dá certo ou não. O segundo ponto também que eles trouxeram aqui no MozCon é a automatização de coletas de dados, de otimizações, principalmente utilizando Python, que é uma linguagem de programação. O terceiro ponto que eu destaco é que todo profissional de SEO pode ser um Tech SEO, pode ter skills e habilidades para fazer análises de tecnologia. E o quarto ponto também que eles trazem é, se tu é um profissional de SEO e tu quer se especializar ainda mais em tecnologia, eles recomendam tu aprender as linguagens de programação, principalmente Python e JavaScript. Além disso, em variadas palestras, nós voltamos a ouvir sobre os Raters Guidelines do Google, ou seja, esse time de avaliadores que trabalha no Google ou seja, seres humanos no Google trabalhando para avaliar os sites em relação, por exemplo, a expertise por trás de quem está produzindo esses conteúdos, qual é a autoridade desses sites em relação a esses conteúdos, assim como indicadores de trust, ou seja, o quão confiáveis são esses conteúdos, esses sites para os usuários. Bom, e entrando também então em assuntos relacionados à ampliação de reputação, ou seja, a campanhas de outreach, o que nós vimos ao longo do evento foram pontos justamente relacionados a como que as marcas, elas ainda estão muito, quando pensam em link building, em outreach, como que elas ainda estão muito centradas em estratégias, pensando em conquistas de pautas, ou seja, de divulgações jornalísticas muito mais, assim, pautadas em cronogramas mais amplos e deixam de prestar atenção em tópicos que estão bombando no momento, ou seja, trending topics, em momentos em que as marcas poderiam se encaixar com determinados conteúdos e aí possivelmente conquistar links. Então, realmente é uma mudança de mindset que alguns dos palestrantes sugeriram para que, de fato, os sites e as empresas acompanhem mais o que está acontecendo no mundo no momento e nessas horas tentem divulgar conteúdos ou fazer produção de conteúdos pensando nesses tópicos mais momentâneos mesmo para acompanhar o momento em que determinados assuntos estão tendo uma maior divulgação na mídia. E outro ponto de outreach é ter um cronograma, fazer um planejamento a longo prazo, entender quais são as principais datas de um ano e também não deixando as datas mais conhecidas, Dia dos Namorados, Dia das Mães, mas também algumas outras datas mais nem tão conhecidas, sei lá, Dia da Praia, foi um case que foi apresentado aqui. Além disso, também relacionado a campanhas de outreach, a importância de mensuração de resultados, ou seja, a partir do momento em que são feitas campanhas pensando em aquisição de links, para depois do momento, ou de uma forma mais recorrente, para que se analise qual foi o esforço para produção de determinados conteúdos e o que a partir do momento em que houve o alcance, a conquista de determinados links, qual foi de fato o resultado, ou seja, para que se consiga sempre mensurar e ter uma análise correta entre esforço e resultado a partir da conquista daqueles links. Um dos pontos também tratados aqui na MozCon foi sobre como o resultado de busca hoje está cada vez mais diferente. A gente tem cada vez mais elementos no resultado de busca. Por exemplo, tabelas, vídeos,
perguntas e respostas já no próprio resultado de busca. Alguns palestrantes comentaram que isso pode reduzir o teu potencial de visitas, porque a resposta do usuário já está ali, ele não precisa acessar um site para ter essa resposta, e que o Google está tentando manter o usuário no próprio resultado de busca, justamente trazendo essas respostas o mais rápido possível para o usuário. Justamente, e é importante também, né, a gente trazer esse ponto, porque e também os palestrantes comentaram isso aqui ao longo do evento, né? O Google, ele nada mais é do que o dono dos resultados que ele entrega para os usuários. E ao fazer isso, de entregar direto as respostas nos resultados, ele não tá fazendo nada diferente do que a própria missão dele, né? Que é justamente organizar as informações do mundo e disponibilizar elas, né, para os usuários. Então, o que a gente precisa entender é que a missão do Google não é ter os sites em seu index, mas sim, né, entregar para os usuários as respostas que eles querem. Então, como que a partir disso, ou seja, dessas mudanças que a gente vê nos resultados e esse domínio cada vez maior do Google entregando resultados entregando respostas no próprio resultado, como que a gente, né, quais são as oportunidades a partir dali que nós temos com os nossos sites, com os nossos clientes. Um dado que eles mostraram foi que em junho de 2019, mais de 50% das respostas das entregas do Google não geraram nenhum clique, que eles estão chamando de 0 cliques. A taxa de clique em anúncios aumentou 16% quando o Google alterou o Edge, que estava em verde, para preto e branco. Então, mesclando, mostrando mais homogêneo o resultado de busca pago e orgânico. Outra questão é que está cada vez mais difícil trabalhar com SEO, justamente por essas interações que o Google já traz no próprio resultado de busca, mas também é um momento com muita oportunidade para que a gente consiga trabalhar. Outra questão do Moscon foi a busca por voz. Eles apresentaram uma pesquisa da Microsoft que já aponta, em 2020, 75% dos lares americanos vão ter um speaker, ou um Google Home ou um Alexa da Amazon. E o que eles fizeram questão de reforçar aqui no evento é que a busca por voz, ela não é algo futurístico, ela já é presente, ela já está aqui. Claro que também o que é importante comentar é que para alguns palestrantes, né, estratégias traçadas para resultados em busca por voz, ou seja, para respostas por voz, ainda pode ser um momento muito cedo, né, para traçar essas estratégias. Ou seja, realmente é preciso entender um pouco mais como que vai ser essa demanda, né, e como as pessoas vão se comportar em relação a isso, antes de fazer todo um direcional estratégico pensando em respostas por voz. E nós não poderíamos deixar de comentar aqui com vocês também sobre busca local. A busca local, ela foi tema de inúmeras palestras ao longo desses 3 dias, né? E quais foram os principais pontos que os palestrantes trouxeram? Eles comentaram, por exemplo, que não existe uma SERP, ou seja, um resultado orgânico em nível nacional, né? Porque pela personalização da busca, dos resultados que o Google faz, acompanhar rankings e posições em níveis nacionais, elas não dão a real visão, né, da visibilidade para os termos que a gente acompanha. Então, por mais que seja realmente difícil um acompanhamento em nível micro local, ou seja, realmente acompanhamento de rankings por cidades ou às vezes até realmente em regiões menores, a inteligência que isso pode nos trazer para traçar estratégias para determinados mercados, ela é realmente muito valiosa. Então, eles recomendam, sim, que as estratégias sejam traçadas a partir de acompanhamentos, né, de monitoramentos microlocais. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até 2020. Até. Tchau, tchau.